Muito bom dia a todos. O meu nome é Eduardo Vasconcelos e o tema que eu vos trago hoje é sobre o SolidWorks Flow Simulation. Para quem não me conhece, eu estou na Schedule neste momento há cerca de 7 anos. Sou a pessoa responsável pela formação nos módulos de Simulation, Flow Simulation, Plastics, okay? Tudo o que tem a ver com simulação do SolidWorks neste momento, e também na área de suporte técnico e consultoria na área da simulação. Muito bem, vamos dar início então ao webcast de hoje, no seguimento do que foi iniciado pelo meu colega Rui Alexandre já há algumas semanas atrás. E vou começar por explicar um bocadinho o enquadramento deste tipo de software durante o desenvolvimento do projeto. Neste momento a SolidWorks tem uma panóplia muito grande de produtos, como podem ver por este mapa que tem aqui à frente, nomeadamente a área ou o produto mais conhecido, que é o próprio SolidWorks em si, muito utilizado na área de projeto mecânico, mas este projeto mecânico pode ser apoiado, todo ele, por uma série de softwares para conseguirem melhorar o funcionamento. Nomeadamente temos também software na área do projeto elétrico, com o SolidWorks Electrical, introduzido há cerca de quase 2 anos atrás, mais virado para o projetista do esquema elétrico, mas com ligação depois para o projeto mecânico. A documentação técnica com o SolidWorks Composer, reaproveitamento da informação do projeto mecânico para depois fazer toda a criação de imagens e animações para catálogos ou para internet, para a criação de sites. O PDM na parte da documentação, da gestão documentacional e gestão de projeto. E ainda a parte da simulação, que é onde está inserido o Flow Simulation, onde vos vou falar hoje, e que cada vez mais se torna uma ferramenta muito necessária quando estamos a falar na criação de projeto mecânico. Okay? E de que produtos é que estamos a falar na área da simulação? Na área da simulação é capaz de ser, de todas aquelas 5 componentes que eu vos falei no slide anterior, aquela que tem mais produtos internamente, ou seja, tem mais produtos na maior oferta. Na área da simulação temos o SolidWorks Simulation, com a simulação linear estática, que está incluído no pacote SolidWorks Premium. Dentro desse mesmo pacote SolidWorks Premium, temos o SolidWorks Motion para análise de dinâmica de mecanismos. Não é elementos finitos, propriamente dito, mas sim análise cinemática de mecanismos. Depois, nos 2 patamares mais acima, temos o SolidWorks Simulation Professional, com mais algumas ferramentas de elementos finitos que o meu colega Rui Alexandre já apresentou no webinar anterior a este e que poderão aceder ou através da página da SolidWorks, ou através da página da Schedule, está lá disponível, ou então através da nossa página do Facebook, ou mesmo da página da YouTube da Schedule. E o SolidWorks Simulation Premium, com o módulo mais avançado, o topo de gama, digamos, da simulação de elementos finitos da SolidWorks, com as análises não lineares, estáticas ou dinâmicas, e com análises também lineares dinâmicas. Depois, na área de fluidos, temos então o SolidWorks Flow Simulation, na versão Standard, e com os seus 2 módulos adicionais, o módulo da HVAC e o módulo de eletrónica, com a particularidade de que, para se conseguir utilizar o SolidWorks Flow Simulation, basta ter uma licença de SolidWorks Standard, ou seja, enquanto que o SolidWorks Simulation para análise de elementos finitos é necessário o pacote SolidWorks Premium ou superior, neste caso o SolidWorks Flow Simulation consegue estar assente em qualquer pacote de licença de SolidWorks, seja Standard, Profissional ou Premium. Na área de plásticos, ou neste caso injeção de plásticos, temos a solução também de SolidWorks Plastics, introduzida o ano passado pela aquisição da Simpoe, e com 3 licenças, no SolidWorks Plastics Professional, mais virado para o designer, para quando estiver no desenvolvimento do projeto, ter uma boa ideia se aquela peça é passível de ser injetada ou não e que problemas é que poderão advir
durante a criação da geometria. Depois, mais virado para o projetista do molde, temos então o pacote Plastics Premium, que consegue simular a injeção e depois a fase de packing de injeção, e o SolidWorks Plastics Advanced Professional, que já inclui os módulos de cooling e de warp, ou seja, já tem em consideração o arrefecimento e o aquecimento do molde, zonas frias e zonas quentes do molde, a influência que isso vai ter durante a injeção, e depois o módulo de warp, que é a verificação do empenho da peça ou deformações da peça durante o arrefecimento da mesma. Finalmente, e não menos importante, o SolidWorks Sustainability, uma área cada vez mais solicitada também, hoje em dia, que é a determinação da pegada de carbono, ou da pegada ambiental do nosso projeto, com uma série de opções, incluindo transporte, zona de fabrico, zona de entrega, quantidade de material reciclado, reaproveitamento, ou seja, também um software muito, muito importante nos dias que decorrem. Mas hoje vamos nos concentrar principalmente no SolidWorks Flow Simulation. Deixem-me só ver aqui, entretanto, se existe aqui alguma questão. Relembro-vos que do lado direito, nesse interface do GoToMeeting, poderão sempre colocar algumas questões ou chamar-me a atenção se houver alguma questão com a qualidade da emissão de hoje. Okay? Continuando. Então, o que é CFD? CFD, que é um diminutivo, um acrónimo de Computational Fluid Dynamics, que diz respeito à simulação de problemas com fluidos e fenómenos de transferência de calor, mais conhecido como termodinâmica. Okay? Se quisermos simplificar um bocadinho, tem tudo a ver com o cálculo termodinâmico do vosso projeto. Conseguimos fazer problemas relacionados com quedas de pressão, para a otimização de perdas de carga, mapas de fluxos de fluidos, ou seja, temos uma ideia bem concreta de como é que vão ser as trajetórias dos fluidos no interior ou no exterior da geometria, ou em ambos. Fenómenos de transferência de calor, temos uma boa ideia de qual a quantidade ou que temperatura vai atingir o nosso projeto para determinadas condições de fronteira, e previsão de forças no exterior ou no interior do fluido, ou seja, ter uma boa ideia do mapa de pressões nas superfícies da geometria e depois ver qual é que vai ser a influência dessas mesmas pressões na deformação da geometria quando conjugarmos os resultados do Flow Simulation com o SolidWorks Simulation. Tenho um pequeno exemplo também preparado para esse efeito. Toda esta teoria está assente numa teoria já muito bem conhecida, equações de Navier-Stokes, já existem há algumas décadas, para não dizer séculos, fenómenos de conservação de massa, conservação de energia, fluidos compressíveis, ou seja, é toda uma matemática bastante conhecida, bastante validada. E em que fase do nosso projeto é que deverá ser usado este tipo de softwares, quer seja de elementos finitos, FEA, ou CFDs, Computational Fluid Dynamics? A ideia é exatamente a utilização dos mesmos numa fase inicial de projeto. Ou seja, anteriormente, antes de existir este tipo de softwares, o que se fazia era construir-se protótipos, submetia-se a ensaios, voltava-se outra vez à bancada de desenho, voltava-se a construir o protótipo, e isto era um processo que, além de demorar muito tempo, acarretava custos proibitivos, especialmente nos dias que decorrem, em que tudo é para ontem, tudo tem que ser ao mínimo custo possível, ao menor preço possível. Então a ideia é exatamente nós conseguimos otimizar o nosso produto, o nosso projeto, antes de sequer haver um protótipo físico em cima da mesa. Então a análise prévia de CFD serve exatamente para nós prevenirmos alguns erros e conseguirmos ter um bom produto, com uma boa qualidade, com o menor custo e com o menor tempo possível. Poderá fazer-se uma análise posterior para tentar remediar erros também, mas esta parte, isto hoje em dia já está realmente em desuso. Porque realizar, mais uma vez, ou seja, ter um melhor funcionamento do seu produto, saber exatamente como é que ele, ou ter uma ideia, 80% de certeza de como é que ele se vai comportar, ou 90% ou 100% de como é que ele se vai comportar quando for produzido.
perceber quais os fatores que influenciam o comportamento dos fluidos e transferências de calor, se são geométricos, se são energia a mais, potência calorífica a mais, ou seja, saber exatamente o que é que vai influenciar o comportamento da geometria. Com base nessa informação, optimizar então o nosso projeto e conseguirmos assim reduzir tempos de custo e conseguir reduzir custos e tempos de produção. Ou seja, ganhar um conhecimento melhor, mais preciso, para projetar um produto melhor. E o que é o SolidWorks Flow Simulation? Para quem não conhece ainda, uma solução CFD totalmente integrada no SolidWorks, ou seja, para um projetista, para um engenheiro ou um designer que esteja completamente confortável com o ambiente do SolidWorks, não precisa de aprender um software completamente novo do zero, não precisa conhecer ou aprender um software completamente novo do zero, pois nunca irá sair do ambiente bem familiar que é o SolidWorks. É uma solução que consegue trabalhar com regimes laminares, utilizando laminares ou turbulentos ou mistos, utilizando um modelo KPE turbulento. Como já mencionei antes, utiliza as equações de Navier-Stokes e tem muitas capacidades como análises estáticas ou transientes, ou seja, saber qual é que vai ser o estado de equilíbrio de um determinado produto, ou então quanto tempo é que ele demora a atingir esse mesmo estado de equilíbrio. Análise multiespécies, ou seja, ou análises estequiométricas, saber exatamente que percentagens de cada fluido, se nós fizermos uma mistura de fluidos, saber exatamente qual é a percentagem que cada um vai ter e em que zona do projeto é que ela vai estar mais localizada. Consegue suportar, por exemplo, também fluidos não newtonianos, muito utilizados em aplicações médicas, como por exemplo o sangue. O sangue é um fluido não newtoniano e tem uma aplicação muito vasta também na área de projeto para produtos, para aplicações médicas. E também consegue trabalhar com fenómenos de radiação, mais em particular, por exemplo, em vácuo, em que a transmissão térmica essencialmente é feita por radiação, ou até mesmo térmica solar, saber que temperatura é que vai ser atingida se estivermos muito tempo expostos ao sol. E tenho também um pequeno exemplo para vos mostrar sobre esse tema. Dê-me só aqui um segundinho. Estava só aqui com um pequeno problema técnico. Não há nenhuma questão, está tudo em ordem. Vou continuar. Então, esta matriz de produto, que está disponível também no site da SolidWorks, diz exatamente, faz uma descrição bastante exata de todos os módulos que existem, desde o Flow Simulation Standard, que por si só já é uma aplicação muito potente e muito transversal, como também dos módulos de HVAC e os módulos de eletrónica e das principais diferenças entre eles. Okay? Se quiserem ter acesso, eu aqui neste caso, como é um PowerPoint, é um slide, não consigo expandir estas janelas, mas se forem ao site da SolidWorks, podem ter acesso a toda a informação que está debaixo de cada uma delas, mas eu vou falar em algumas em detalhe nos exemplos que tenho para vos mostrar hoje. Aquela matriz e transformando-a em algo um pouco mais visual. O Flow Simulation Standard, que capacidades é que temos disponíveis? Consegue fazer caudais ou fluxos ou análises internas ou externas, permite trabalhar com caudais laminares e turbulentos, ou laminares só, análise térmica, fenómenos de transferência de calor, componentes rotativos, muito utilizado, por exemplo, no dimensionamento de ventiladores, também tenho um pequeno exemplo para vos mostrar hoje, permite trabalhar com fluidos compressíveis, fluidos não newtonianos, fazer análises transientes e, finalmente, transportar toda essa informação para o SolidWorks Simulation para saber como é que a interação do fluido com a geometria vai deformar a mesma. Depois, para dois setores mais verticais, temos o Electronic Cooling, onde temos a possibilidade de calcular o aquecimento por efeito de Joule, ou seja, fazer passar uma corrente pela geometria e saber quanto é que ela vai aquecer de acordo com a resistência elétrica da mesma. Trabalhar com canais de calor ou pipes.
componentes de duas resistências e geradores de PCBs, entre outros detalhes que não estão patentes neste slide, mas que eu vos vou explicar também mais à frente. E com uma base de dados de materiais bem específicos, vocacionados para esta área de análise. E depois temos o outro módulo, o módulo da GAVAC, mais virado também para a termodinâmica de edifícios, e não só, ou seja, conseguimos analisar parâmetros de conforto, saber se as pessoas vão estar confortáveis naquele espaço com aquele setup de ar-condicionado, por exemplo, estudo de marcador, ou neste caso contaminantes, análise de contaminantes no ambiente, saber se eles vão ser bem evacuados ou não da região, e com um módulo de radiação avançada, que também vou falar mais à frente, e como semelhantemente ao Electronic Cooling, uma base de dados de materiais bem virados para este tipo de análise, como alvenarias e afins. Algumas aplicações sobre o que eu vos vou mostrar hoje: quedas de pressão, determinação de coeficientes de fluxo, otimização de processos de extrusão, por exemplo, tentar compreender o que está a acontecer dentro de uma matriz de extrusão, por exemplo, dimensionamento de bombas e eficiência das mesmas, eficiência de filtros, ou seja, temos também capacidade de trabalhar com materiais porosos, dimensionamento de curvas de ventiladores e, por exemplo, dimensionamento de chaminés, perdas de carga no interior das mesmas. Mapas de fluxos de fluidos, saber como é que o nosso fluido se vai comportar no interior ou no exterior da geometria, por exemplo, testes de aerodinâmica, a verificação de cavitação no interior de válvulas, otimização de coletores de escape, fluxo no interior de cilindros motores, ou seja, saber exatamente quais vão ser as regiões paradas, quais é que vão ser as regiões onde vai haver uma maior velocidade, um maior caudal, saber o que é que está a acontecer no interior e no exterior da geometria. Transferências de calor, ou seja, por exemplo, um exemplo mais básico de transferência de calor, que é um permutador, que é, por exemplo, esta imagem que tem aqui, que é um dos exemplos que eu vos vou mostrar hoje também. Análise térmica e eletrónica, que já foi falado. Torres solares, aquecimento, ou seja, como podem ver, existe toda uma série de testes que podem ser efetuados com o Flow Simulation, que permitem depois otimizar o vosso projeto. Previsão de forças, como já tinha falado também antes, obter os coeficientes de aerodinâmica, forças operacionais, ou seja, pressões no interior das válvulas, cargas de vento em prédios, zonas paradas, okay? Cargas induzidas para análise de stress, ou seja, saber, no caso cá em cima, saber qual vai ser a flexão desta antena com a carga de vento à qual está a ser submetida, sistemas de limpeza, determinação de torque. Nos processos de mistura também existe uma grande componente de análise em CFDs, como por exemplo temos uma torneira misturadora, e se eu misturar água com duas temperaturas diferentes, qual é que vai ser a temperatura à saída da torneira. Com extrusão de borracha, mais uma vez, o processo no interior de uma matriz de extrusão. Processos de limpeza, ou seja, quanto tempo é que eu demoro a retirar o contaminante de um determinado volume. Enfim, toda uma série de análises que são possíveis fazer com o Flow Simulation, tanto na versão standard como na versão de Electronic Cooling e de HVAC. Como o PowerPoint é muito bonito, mas nada como mostrar exatamente o que é que vai acontecer no Flow Simulation. Peço desculpa. Então, sem grandes demoras, tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar. Vou começar com um exemplo bastante simples de uma válvula. Não se deixem enganar, para terem uma ideia, o diâmetro de entrada desta válvula são 800 mm, ou seja, é quase 1 metro. Esta válvula em si tem cerca de 1,5 m, quase 2 metros de diâmetro, ou seja, é uma válvula bastante grande. E este aqui é um modelo de produção, ou seja, podem ver que tem aqui os parafusos. Se eu carregar aqui podem ver que este é um modelo de produção da válvula, está completo, está tudo inteiro, e a ideia é exatamente nós pegarmos nesta geometria e, tirando partido das configurações do SolidWorks, conseguir criar um projeto bastante simples, onde podemos trabalhar com geometria quase de produção.
E este vai ser a geometria que eu vou usar para fazer o estudo. O Flow Simulation está completamente integrado no SolidWorks, como eu mencionei anteriormente, e para utilizar o mesmo basta ligar o add-in do Flow na lista de add-ins do SolidWorks, tal como todos os outros que eu mencionei anteriormente. Uma vez ligado, na barra de ferramentas aparece a barra do Flow Simulation e aparece aqui um separador extra com as condições do estudo. Qual é o fluxo de criação de um estudo no Flow Simulation? Antes de iniciar a apresentação desta válvula, vou explicar um bocadinho o fluxo de trabalho. Quer sejamos um utilizador avançado ou um utilizador iniciado nas leads do Flow Simulation, eu aconselho sempre a começar pelo Wizard. Porquê? Desta forma nós conseguimos garantir que respeitamos todos os passos, todos os processos para a criação de um estudo de Flow Simulation. Como é que ele funciona? Damos um nome no projeto, dizemos qual é a configuração que queremos usar, se queremos usar a configuração do SolidWorks que está ativa neste momento ou criar uma nova. Definimos o sistema de unidades. Podemos criar um sistema novo para não termos que criar sempre o mesmo, ou estar sempre a definir alterar estas definições. Depois, definimos que tipo de análise é que queremos fazer. Se queremos fazer uma análise interna, como é o caso desta válvula, ou se queremos fazer uma análise externa, como por exemplo um avião, um placar de publicidade ou um prédio. Além de escolher que tipo de análise queremos, podemos ainda definir se queremos fazer uma análise que tenha em consideração também a transferência térmica nos sólidos, se queremos trabalhar com radiação, se há uma análise transiente, se a gravidade vai ter um papel importante ou não, e ter zonas de rotação para definir, para fazer, por exemplo, o dimensionamento de ventiladores e afins. Depois temos a base de dados de materiais, onde podemos escolher qual é o material que queremos usar, por exemplo, neste caso seria água, ou podemos ainda aceder à extensa base de dados de materiais do Flow Simulation para criar um material novo ou, com base num já existente, por exemplo, copiar e criar um material novo. Neste caso, como podem ver, é uma base de dados muito extensa. Aqui no separador materiais estamos a falar só de líquidos, gases e sólidos, mas depois temos toda ainda uma panóplia de condições fronteiras e materiais disponíveis. Eu já vou falar também um bocadinho mais sobre esta base de dados que aqui está. Neste caso, vou utilizar água. Vai ser um fluxo, um caudal do tipo laminário turbulento, e quero estudar esta válvula para saber se vai haver cavitação para as condições fronteiras que vão ser impostas. Neste caso não me aparece aqui a seleção dos sólidos, porque eu não escolhi a condição térmica, a transmissão térmica em sólidos. Se eu por acaso tivesse selecionado, automaticamente apareceria aqui um separador para escolher os sólidos envolvidos na análise. Eu vou desligar. Está aqui no separador dos fluidos. Como podem ver, o Wizard é uma excelente ferramenta para, durante a criação do estudo, nós conseguirmos ter a certeza que não nos esquecemos de nada. Okay? Praticamente nada. Condição térmica da parede, se vai haver transmissão térmica do fluido para o exterior do projeto. As condições iniciais do estudo. Parâmetros relativamente à malha de elementos finitos e, finalmente, temos um estudo criado. Okay? Com os dados de entrada do projeto e os dados de saída do projeto e de análise de resultados. Eu vou voltar a ativar o projeto anterior que já está calculado e vou carregar os ficheiros de resultados. Neste caso, em particular, estamos a trabalhar com uma válvula industrial, bastante grande, como eu mencionei anteriormente, e as condições fronteiras que tem é um caudal de entrada de 9.000 metros cúbicos por hora e uma pressão de saída de 1.3 bar. E o meu objetivo é saber, com o obturador completamente aberto, qual é que vai ser a queda de pressão no interior da válvula e se para estas condições fronteiras, em particular, vai haver algum problema de cavitação
no interior da mesma. Para esse efeito, defino aqui alguns parâmetros que me interessam analisar para fazer convergir o estudo, como por exemplo a densidade média do fluido no interior da válvula, que neste caso é água, as velocidades médias também no interior, para saber se vai haver uma velocidade muito elevada no interior da válvula e saber em que região é que ela vai estar presente, e saber qual é que vai ser, por exemplo, a velocidade à saída, a velocidade à entrada e a pressão estática à entrada da válvula. Então, com base nestas condições fronteiras do estudo, vou dar início então à análise dos resultados propriamente dita. Uma vez calculado o estudo, temos várias ferramentas à nossa disposição, por exemplo, planos, em que posso analisar o que é que está a acontecer no interior da válvula, e isto é algo que nós, quando estamos a desenhar a geometria, podemos, se tivermos experiência neste assunto, podemos ter uma ideia do que vai acontecer, mas dificilmente conseguimos saber o que vai acontecer, a não ser que construamos a válvula e o material seja transparente e consigamos olhar para dentro dos fluidos no interior da válvula. E, por exemplo, aqui o que eu tenho o que estamos a ver neste momento é a queda de pressão no interior da válvula. Com licença, desculpem. Estamos a ver a queda de pressão no interior da válvula para a secção exatamente ao meio da válvula. Este corte que aqui está, eu consigo ainda ver o que está a acontecer no resto do interior da válvula, e aquelas linhas que estamos a ver, as chamadas streamlines, dão-nos uma ideia das trajetórias do fluido no interior da válvula, e podemos ver, por exemplo, que existe alguma recirculação aqui no topo, existe outra recirculação também aqui na zona inferior da válvula, e muito facilmente eu posso, por exemplo, ligar aqui a minha ferramenta de probe e ter uma ideia dos valores das pressões, neste caso, naqueles pontos da válvula. Eu vou desligar outra vez aqui os probes. Neste caso estamos a ver a pressão. Poderia ver, por exemplo, a velocidade no interior da válvula. E muito rapidamente posso ajustar aqui os limites máximos e mínimos para os valores máximos presentes neste corte da válvula. Okay? E como podem ver, tem aqui uma zona de velocidade mais elevada, aqui tem uma zona mais parada e aqui tem alguma recirculação no interior da válvula. Posso, por exemplo, animar este plot e o software faz um varrimento automático daquele corte ou daquela secção ao longo da geometria. Okay? Se não for muito visível onde é que está localizado o máximo e o mínimo, eu posso vir aqui ao Flow Simulation, Results Display, e ver onde é que se encontra o máximo e o mínimo global de velocidade, e posso ver que o máximo global está aqui nesta região, okay, da válvula. Muito bem, continuando. Posso ver ao mesmo tempo vários gráficos de velocidades diferentes. Okay, e vou esconder aqui este gráfico de pressão. E posso ver, por exemplo, outro tipo de aparência, que é ter umas setas com as trajetórias, ter uns vetores, neste caso, com as trajetórias do fluido no interior da válvula, em vez de ter aqueles streamlines. Ou seja, não só tenho uma ideia da recirculação, mas também em que sentido é que ela vai ocorrer. Se eu esconder, por exemplo, este gráfico, podem ver também, neste caso estamos a ver uma distribuição muito homogénea da velocidade, porque a escala não está ajustada. Então, em vez de ter a escala ajustada ao corte anterior, posso ajustar a esta vista, a este plano que aqui está, e ter exatamente uma ideia de como é a distribuição de velocidades neste corte, neste plano de corte. Okay? Além dos planos, que outras ferramentas temos disponíveis? Os surface plots, como por exemplo, ver qual é que vai ser a distribuição de pressão na superfície interior da válvula. Reparem que neste momento continuo a trabalhar dentro do SolidWorks. Tenho acesso a todas as ferramentas do mesmo e posso, por exemplo, esconder a geometria e ter acesso à
distribuição de pressão no interior do corpo da válvula. Semelhantemente ao plano, ao cut plot que tinha feito anteriormente, consigo analisar exatamente quais é que vão ser as quedas de pressão, as pressões no interior da válvula aqui nesta região. Podemos ver que aqui temos uma queda de pressão bastante acentuada. Aqui temos uma pressão superior, 2.3 bares. Enfim, outra grande ferramenta também para analisarmos o resultado. Vou só voltar aqui a mostrar a geometria. Okay? E vou pôr aqui a vista de secção, muito útil neste tipo de casos. Podemos ver também o isosurfaces, ou seja, saber, por exemplo, zonas de velocidade, neste caso, ou inclusive de pressão ou temperatura, zonas isotermais, neste caso. Temos ali uma zona a 20 graus Celsius. Ou então posso pôr, por exemplo, aqui pressão. Quero saber as zonas todas que se encontram a 1 bar e meio de pressão. E podemos ver que todas estas superfícies aqui encontram só 1 bar. Se eu fizer isto aqui um bocadinho mais, aqui um esquema visual de cores um bocadinho diferente, e temos uma boa ideia das zonas onde vai haver uma diferenciação de pressão. Muito útil também, e uma das formas mais apreciadas de ver os resultados no interior das geometrias, ou no exterior, a nível de fluxos, são os flow trajectories. Porquê? Porque permite-nos ter uma boa ideia, ou exatamente uma ideia bem concreta, de como é que a movimentação do fluido no exterior da geometria vai acontecer. E como podem ver aqui, em nível de pipes, temos aqui uma série de linhas, podemos ver que ela vai entrar com um caudal bastante constante, bastante laminar, e quando chega ao obturador, vai haver então aqui uma turbulência bastante elevada, e a saída é toda ela menos uniforme. Podem ver aqui alguma recirculação na saída causada pela passagem do fluido no interior da válvula. Mais apreciado ainda são as trajetórias desenhadas com setas ou com esferas, onde o utilizador pode muito facilmente animar e ter uma boa ideia do que vai acontecer no interior da válvula ou da geometria. Okay? O gráfico de cores neste momento está a representar a temperatura. Se eu puser velocidades, consigo ter uma boa ideia de onde vão estar a acontecer, onde vai haver uma maior velocidade do fluido, e a própria velocidade com que as setas se movimentam está a representar a velocidade real do fluido no interior da válvula, ou seja, as azuis movem-se mais devagar, as vermelhas têm uma maior velocidade. Muito interessante, e qualquer pessoa, quer seja da área de engenharia ou não, consegue ter uma boa ideia, consegue perceber o que é que está a acontecer, que é uma das grandes vantagens também deste software, é nós conseguirmos apresentar o nosso produto a alguém, explicar como é que ele vai funcionar, e essa pessoa consegue exatamente perceber o que é que estamos a explicar. Muito bem. Tenho aqui muitos produtos para vos mostrar hoje. Vou fechar esta análise da válvula e agora passamos de uma análise interna para uma análise externa. A análise da válvula era estática, ou seja, estava a mostrar o comportamento da válvula para uma determinada condição fronteira, e neste caso estamos a analisar agora uma pá de um aerogerador. Para terem uma ideia, esta pá tem cerca de 5 metros e meio, 6 metros de comprimento, ou neste caso, altura, nesta posição. Quais são as propriedades deste estudo? Muito bem, este estudo tem uma velocidade, ou seja, a pá está submetida a uma velocidade de 45 metros por segundo, no sentido de x, okay? E está com um ângulo de ataque de 45 graus relativamente ao fluido. E posso-vos mostrar, por exemplo, uma vez mais, aqui os
os cortes de velocidades, sabemos exatamente o que vai acontecer quando a pá está nesta posição e está a apanhar um vento de 45 metros por segundo. Quando é que isto irá acontecer? Imaginem, por exemplo, que o aerogerador encravou, a pá está numa posição que também ficou encravada, e agora queremos analisar o que é que vai acontecer se ela for submetida a um vento desta magnitude. Podemos ver aqui alguma recirculação atrás. Posso ver, por exemplo, que vai haver aqui alguma turbulência na traseira da pá. Podem ver mais acentuada aqui nesta região. E se eu alterar este gráfico para mostrar então as streamlines, podemos ver que vai haver aqui alguma recirculação na traseira da geometria. Okay? Eu vou só voltar a pôr isto aqui como estava antes. Podemos ver ainda, por exemplo, qual é que vai ser o mapa de pressões na superfície da pá. Leva algum tempo a carregar, consoante o tamanho do ficheiro. E podemos ver, então, o mapa de pressões da pá. Temos aqui uma pequena queda de pressão, uma pressão mais homogénea. E ter uma boa ideia do comportamento da mesma. Agora, como é que, por exemplo, esta distribuição de pressões se vai influenciar na geometria? Ou seja, já vimos que se a pá estiver com um ângulo de ataque de 45 e estiver parada a sofrer esta ação do vento, ela vai ter realmente uma grande pressão a atuar na sua superfície. Então, mas como é que isto vai representar depois na deformação da mesma, num caso real? Muito bem, só preciso de vir aqui ao Flow Simulation, aos resultados e exportar os resultados para serem usados no SolidWorks Simulation. Carrego o SolidWorks Simulation tal como fiz com o add-in do Flow. Vou só esconder este plot. E depois tenho aqui um estudo estático, onde fixei completamente a pá aqui em baixo e importei a ação dos fluidos no estudo. Ou seja, vim aqui ao estudo, às propriedades do estudo, e estou a carregar, em vez de estar a aplicar uma pressão constante, estou a carregar a influência do vento nesta geometria. Muito bem. Introduzi ainda aqui uma rotação de 60 RPM e o resultado final é uma deformação na ordem dos 65 mm para a pá. Eu vou colocar aqui uma deformação mais acentuada e se eu puser a vista lateral e animar, conseguem ver então a flexão que a pá vai sofrer sobre a ação do vento. Isto traduz, por exemplo, numa tensão máxima de 54, ou neste caso 48 megapascais nesta região, para uma tensão máxima permitida de 27 megapascais. Ou seja, éramos capazes de ter um grande problema se tivermos uma avaria nestas condições. A partir daqui o que é que podemos fazer? Posso otimizar a pá ou então garantir que não vai haver qualquer tipo de avaria neste sistema. Vou descarregar outra vez o Simulation. Pode ser, vou gravar. E vou continuar a analisar o estudo de flow. Como eu mencionei antes, o estudo da válvula foi um estudo estático, foi um estudo em que ver um ponto de equilíbrio para aquelas condições fronteiras. Neste caso, em que vamos ter turbulência na traseira da pá, eu fiz uma análise transiente e com base nesses parâmetros, com base nessa análise, eu posso construir uma animação em que vou carregar os resultados intercalados do estudo e posso então ver o que vai acontecer e conseguem ver que na traseira desta pá o fenómeno de turbulência vai variar ao longo do tempo. Ou seja, isto vai dar origem a forças laterais exercidas na pá. Neste caso, aquele estudo de simulação que eu calculei foi para a última iteração gravada, mas poderia ter aproveitado os resultados de qualquer um destes estudos
para ver qual seria a ação da turbulência em cada um daquele período, digamos. Ele está aqui a carregar a animação primeiro, na memória. Neste caso são vários ficheiros de resultados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 20 ficheiros de resultados, sensivelmente. E uma vez a informação toda carregada na memória, posso correr o mesmo vídeo de uma forma mais fluida. Temos aqui um fenómeno de turbulência bastante preocupante nas traseiras da pá da hélice. E posso ainda gravar isto como um ficheiro AVI, por exemplo, que passo-vos a mostrar aqui muito rapidamente. Onde é possível ver bem o fenómeno de turbulência na traseira da pá. Okay? Todos estes parâmetros, por exemplo, eu ainda posso verificar se eu selecionar todas as superfícies, utilizando aqui a ferramenta de Surface Parameters, eu posso observar ou analisar quais é que são, por exemplo, as forças normais exercidas e os seus componentes, forças de fricção, o torque que está a ser aplicado e pressão máxima, mínima exercida na superfície e toda uma série de parâmetros termodinâmicos que estão disponíveis aqui no Flow Simulation. Neste caso, os objetivos deste estudo era fazer o quê? Era determinar qual é que era a pressão média e as forças normais em X, Y e Z exercidas na superfície da hélice, da pá, desculpem, e posso ter acesso aqui à mesma, a esses parâmetros, aos valores numéricos. Posso analisar o seu desenvolvimento ao longo do estudo, okay, relativamente a iterações, ou, por exemplo, em Physical Time. E vou só aqui fazer um refresh. E posso ver, esta análise foi uma análise que simulou 2 segundos de tempo real, e podem ver o desenvolvimento das forças e, como podem ver, por exemplo, em X, está aqui uma clara influência do fenómeno de turbulência a ser exercido na pá. Muito bem. Todos estes dados podem ser depois gravados para um ficheiro de Excel e os próprios gráficos também ficam disponíveis para o utilizador. Okay? Com os valores numéricos disponíveis também. Ou seja, não é só um software com imagens bonitas, mas é um software de grande relevância científica e estatística. Okay? Vou fechar este ficheiro, porque ainda tenho muitas coisas para vos mostrar hoje ainda. É interessante ver aquele estudo da pá isolada, mas depois também é muito interessante ver o que é que acontece à pá se ela for carregada na geometria final. Neste caso, temos então o fluido a ser submetido a uma velocidade, neste caso, de 45 metros por segundo, novamente. Tenho uma região rotativa com os 60 RPMs e quero analisar qual é que vai ser as várias componentes da força em X, Y e Z, o coeficiente de drag e a eficiência aerodinâmica, o coeficiente de lift e a eficiência aerodinâmica deste conjunto. Uma vez mais, temos acesso aos vários gráficos de cut plot, de velocidade ou de pressão. Neste caso, estamos a ver inclusive a malha de elementos finitos. Eu vou escondê-la. Okay. E temos aqui acesso às velocidades na interação do fluido com a geometria.
A mesma coisa cá em cima. Vou organizar aqui o gráfico com os máximos e os mínimos presentes neste corte. Okay? E consegue-se ver aqui alguma influência pela pá. E as trajetórias do fluido na interação com a pá. Neste caso, o fenómeno de recirculação na traseira da pá não vai ser tão acentuado, porque a aproximação que nós estamos a fazer aqui é que este aerogerador está a girar a uma velocidade de 60 RPM. E qual é o intuito desta análise? É saber se, para os 45 metros por segundo, se ela vai realmente girar a 60 RPM ou se giraria a uma velocidade superior ou inferior. E como é que nós podemos ter acesso a esse valor? Exatamente ao torque gerado pelas hélices sobre estas ações. Então, vou inserir aqui os goals, vou analisá-los todos, e o que eu estou a ter aqui neste momento é que a minha componente de torque média está em menos 11.000 newtons-metro. Se o torque está negativo, significa que esta velocidade é menor do que aquela seria a velocidade final gerada pelo vento. Se o torque for zero, significa que aquela rotação que eu impus estaria de acordo com aquela velocidade de vento. Se fosse positivo, significaria que a minha pá estaria a girar mais rápido do que a velocidade provocada pelo vento. Ou seja, com este tipo de análise nós conseguimos ter uma boa ideia do funcionamento da nossa geometria. Isto, claro está, para um ângulo de ataque de 45 graus. Ou seja, eu posso ter as mesmas 60 RPM, ter um ângulo de ataque superior ou inferior e conseguir então as tais 60 com os ventos de 45 metros por segundo. Com base nessa análise, o que é que podemos fazer? Eu posso, por exemplo, preparar um estudo paramétrico, que é o what if. O que aconteceria com estes valores se a posição das pás tivesse um ângulo de ataque de 90, 75, 60, 45, 30, 15 ou 0 graus relativamente ao vetor do vento. Os parâmetros que eu quero analisar são os de eficiência aerodinâmica e, depois de executar o estudo, tenho acesso aos mesmos resultados todos disponíveis aqui. Okay? E posso ver, por exemplo, que o torque, para algumas condições, vai ser quase ideal, noutras vai ser negativo e noutras vai ser positivo. Ou seja, a ideia é nós conseguirmos achar o ponto médio. Ainda é possível fazer outro tipo de análise, que é o Goal Optimization, que eu vou-vos mostrar noutro exemplo mais à frente, que é dizer, ok, eu quero ter este parâmetro, quais são os valores que os outros parâmetros têm que ter para conseguir atingir esse valor. Vou-vos mostrar mais à frente. Mas como podem ver aqui com o what if, muito rapidamente temos aqui 7 cenários diferentes, ou 8, 7 cenários diferentes, e ter acesso a todos os valores dos mesmos. E eu posso, pura e simplesmente, se quiser analisar algum daqueles estudos em particular, o SolidWorks guarda-me esses valores aqui e posso, por exemplo, carregá-los em memória e analisar mais em detalhe o que é que vai acontecer nesse estudo. Okay? Tendo acesso, uma vez mais, às trajetórias de fluxo, mapas de pressões, mapas de velocidades e afins. Okay? Toda essa informação bem disponível graficamente e não só. Continuando. Vou-vos mostrar agora um exemplo que é um permutador de calor. Um dos exemplos mais básicos neste tipo de análises, mas
muito útil. Como é que funciona este permutador? Este permutador também tem cerca de 2 metros de comprimento. Estou só aqui a carregar, peço desculpa, são coisas que às vezes acontecem. Muita informação carregada na memória. Vou só carregar aqui o flow. Ok, back in business. Então, neste caso, quais são as propriedades deste estudo? Temos um caudal de óleo a entrar cá atrás e a sair nesta saída, e temos um caudal de água a entrar nesta entrada aqui e a sair nesta extremidade. E o meu objetivo, tenho aqui água a 30 graus e tenho óleo a 375 graus ali naquela região. Eu vou só colocar aqui uma transparência. Desculpem. Só colocar aqui algumas transparências nas peças. Okay. E, basicamente, o que está a acontecer neste estudo é, temos óleo, temos 150 litros de óleo a entrar nesta extremidade a 375 graus e temos 270 litros de água a entrar nesta extremidade por hora. A água vai passar nesta cavidade grande e vai ser nesta extremidade, enquanto que o óleo vai andar dentro destas serpentinas. Temos uma saída à pressão atmosférica praticamente aqui nesta pressão constante de um bar. Como podem ver, temos sempre aqui uns call-outs bem demonstrativos das condições fronteiras que estão a ser aplicadas e vamos ver o que está a acontecer. Por exemplo, neste estudo em particular, qual é que é o volume de líquido que está a ser considerado no interior da geometria? O Flow tem várias ferramentas disponíveis exatamente para nós conseguirmos analisar essas informações. E se eu utilizar aqui a ferramenta de Check Geometry para verificar o volume de fluido, ele mostra-me exatamente a região de fluido que está no interior da geometria. Okay? Então, depois de ter o estudo com os resultados carregados, posso ter acesso então aos vários gráficos. Neste caso tenho um gráfico em que me mostra só a malha de elementos finitos, okay? Para terem uma ideia do que está a ser considerado para o estudo. E, finalmente, temos então os mapas de temperatura. Eu vou voltar aqui a aplicar uma vista de secção, neste caso segundo o plano da direita, okay? Onde conseguimos ver as temperaturas envolvidas no estudo, mais em particular neste corte, ou nesta vista de secção que está aqui visível. E podemos ter acesso, por exemplo, eu vou só tentar mostrar aqui outro corte. Este aqui, show. Este corte também a representar a temperatura e podemos ver a forma como o óleo entra com uma temperatura bastante elevada nesta extremidade, vai arrefecendo ao longo da serpentina e sai a uma temperatura aproximada de 130 graus, ou seja, passamos de 395 graus para 130 graus. A água, da mesma forma, entra a uma temperatura de 30 e sai a uma temperatura de 93. Então posso dizer que este permutador está a cumprir bem o seu trabalho ao arrefecer o óleo e ao aquecer a água. Por exemplo, posso ainda, vou voltar aqui a mostrar a geometria, posso ter acesso vou esconder também desculpem, vou esconder também aqui este gráfico. Podemos ter acesso, por exemplo, também à distribuição de temperaturas no exterior da geometria. Neste caso, o que está a analisar é a superfície exterior ou a superfície interior do permutador. Tenho a temperatura do fluido. Posso ver, por exemplo, a temperatura do sólido. E por aqui um gráfico um bocadinho mais correspondente ao que
acontece aqui, posso ter ideia que se alguém tentar agarrar nesta região do promotador, capaz de ter uma surpresa desagradável. E aqui nesta zona também. Okay? Mais informação. As trajetórias dos fluidos. Uma vez mais, uma informação muito visual do que está a acontecer no interior do promotador, em que podemos ver o óleo a entrar, com uma temperatura elevada, e a arrefecer e a sair naquela extremidade. Ver, por exemplo, qual é que vai ser a pressão também no interior. Neste caso está muito constante. A queda de pressão não é muito acentuada aqui no interior. E outro gráfico também muito importante e muito interessante é este XY plot. Ou seja, depois do estudo de estar calculado, o que é que foi criado? Foi criado um sketch que está exatamente no interior de uma das serpentinas do óleo. Este sketch que aqui está foi criado já a posteriori, depois da análise. E o que é que eu pretendo obter com este sketch? Muito bem. Tenho aqui um XY plot que vai estar assente exatamente naquele sketch e eu quero analisar qual é que vai ser a queda de temperatura ou inclusive também a velocidade do óleo ao longo daquela serpentina. E muito rapidamente tenho acesso a esses valores e posso ver o perfil da queda do óleo, da temperatura do óleo, ao longo do comprimento da serpentina. E o perfil de velocidades está muito constante. Aqui temos a zona da curva e finalmente a seguinte secção linear. Estes valores podem ser ainda transportados para o Excel, uma vez mais, uma grande ferramenta, em que temos aqui a temperatura, a velocidade e os valores numéricos retirados ao longo do comprimento daquele sketch. Uma vez mais, para podermos incluir num relatório técnico, num relatório científico e poder aproveitar essa informação para otimizar o projeto. Uma série de outras variáveis que podemos mostrar, mas para este caso aqui em particular já chega. E então, como eu vos mostrei anteriormente com o cut plot inicial, nós conseguimos facilmente, desculpa, não é este, nós conseguimos muito facilmente com a ferramenta de probe ter acesso às temperaturas no interior da válvula do promotador, é verdade, mas a ideia é exatamente nós conseguirmos ter acesso aos valores finais desse estado. Ou seja, com o probe é muito interessante, eu posso chegar aqui e realmente mostrar às pessoas o que está a acontecer, mas interessa-me ter o valor exato à saída do promotador. Então, foi para isso que foram colocados aqui estes objetivos de temperatura para a convergência do estudo, e quando eu for analisá-los, eu consigo ter então acesso a esses valores e posso ver, por exemplo, que a temperatura média da água à saída vai ser 93,7 e a temperatura média ou máxima do óleo também à saída vai ser os 133,7. Ou seja, conseguimos arrefecer o óleo na ordem dos 270 graus e aquecer a água cerca de 70 graus com este promotador. Uma vez mais as tabelas de convergência do estudo, podem ver que o estado estático está bastante convergido. Estes gráficos são interativos. Eu posso vir aqui, fazer um zoom nesta região e ter acesso aos valores que lá estão. Ou seja, informação muito útil. Continuando, eu vou tentar não alongar muito este webinar. Tenho só aqui mais alguns exercícios para vos mostrar e vou fazê-lo de uma forma um bocadinho mais rápida. Neste caso em particular, o que é que temos? Temos um data center com uma série de servidores e no qual estamos a aplicar então aqui umas ventoinhas que já podem fazer parte do módulo da GAVAC. Ou seja, no módulo da GAVAC, que particularidades é que temos? Além de termos uma base de dados de materiais vocacionados para a construção civil, como a alvenaria e afins, temos também uma vasta biblioteca de ventoinhas industriais e não só. Okay? Ventoinhas muito viradas para
peço desculpa, o modo eletrónico é que tem esta base de dados de ventoinhas para este tipo de análise. Neste caso, temos aqui uma série de servidores, temos aqui 4 ventiladores ou ar-condicionados para arrefecer o ar, e a ideia é exatamente saber qual vai ser a temperatura máxima atingida pelos servidores para estas condições. Temos aqui uma taxa de geração de calor de 16.000 watts, 3.000 watts para este conjunto e 500 watts para este conjunto. Temos aqui umas grelhas consideradas porosas, ou seja, o ar que é expirado pela parte superior passa pelos ar-condicionados, vai ser dissipado nesta região, ou seja, vai entrar no data center por esta região, e podemos então ver qual é que vai ser a influência desta informação ou desta ventilação nos data centers. E podem ver, por exemplo, que estes data centers que aqui estão vão atingir temperaturas bastante elevadas na ordem dos 80 graus. Esta é uma análise simplificada. É possível depois ainda fazer uma análise mais detalhada em que vamos considerar que os data centers vão ter recirculação no seu interior. Ou seja, neste caso já temos ar a circular e vamos ter uma série de ventoinhas a evacuar o ar do interior do data center para o ambiente da sala, e as próprias fontes de calor vão ser, digamos, os computadores no interior. Temos então aqui também umas placas perfuradas, onde vai haver entrada de ar no servidor, no rack, as portas que também são furadas e o tal chão que deixa passar ar. E podemos ver que para este tipo de análise, uma análise mais detalhada do que a anterior, a temperatura afinal não vai ser os 84, mas sim algo na ordem dos 60, 65 graus de temperatura máxima atingida pelos servidores. E posso ver isso mesmo pela temperatura máxima do fluido no global. Posso ver que a temperatura máxima atingida são os 63 graus e 63,63. Okay? Podemos ter acesso ainda, por exemplo, às trajetórias no interior da geometria, para saber exatamente qual é que vai ser, onde vão estar as regiões de fluido paradas, onde vão ser as regiões mais movimentadas, e desta forma tentar orientar melhor as ventoinhas, orientar melhor os servidores, para que essas regiões paradas realmente não aconteçam. Okay? Estamos a ver o mapa de temperaturas, podemos ver o ar frio entrar na zona inferior da sala, okay? Depois a recirculação no interior da mesma, e finalmente a aspiração no telhado a ser redirecionada para o HVAC. Se eu puser aqui, em vez de ter um mapa de temperaturas, tiver um mapa de velocidades, conseguimos ter uma boa ideia. Eu vou pôr aqui velocidade máxima, velocidade mínima. Conseguimos ter uma boa ideia, por exemplo, aqui vamos ter uma zona de caudal parado, aqui em baixo também a mesma coisa, e realmente a velocidade superior é aqui nesta zona. Eu vou alterar esta escala também muito rapidamente para algo mais amigável. Okay? E podemos ver que no interior da sala vamos ter aqui algumas zonas mais paradas no topo do servidor, junto ao chão, e com base nisto então reposicionarmos a disposição deste data center. Okay? Continuando, ainda agora numa análise mais específica vocacionada para o HVAC. Há uns anos atrás, já há uns quantos anos atrás, foi introduzido então o módulo de HVAC no Flow Simulation, exatamente para a termodinâmica de edifícios e podermos, desta forma, ambientar melhor os espaços. Quais são as condições do estudo? Eu tenho 3 estudos diferentes, um sem radiação solar, que seria o tipo de análise efetuada com o Flow Standard, e depois tenho 2 com radiação solar,
e ver a influência da mesma quando os vidros conseguem bloquear essa radiação ou não. E ver a influência da temperatura ver a influência dessa radiação na temperatura da sala. Muito bem, começando com o estudo mais básico de todos, o que é que temos aqui? Temos um ar-condicionado a enviar ar para o interior da sala com uma temperatura de 15 graus, neste caso, e estamos a trabalhar com uma temperatura inicial de 20 graus. A porta está aberta. Okay? Temos as paredes encontram-se à temperatura de 20 graus no exterior do prédio, ou para o interior do prédio, digo, e no exterior do prédio temos uma temperatura a 30 graus. Começamos logo com os materiais de construção, neste caso são materiais para HVAC, em que temos aqui os building materials, ou seja, temos aqui uma série de materiais específicos com condições térmicas bem específicas para este tipo de análise. Ou seja, em vez de termos que introduzir toda esta informação no Flow Simulation, ele já traz disponível para que o designer não tenha que se preocupar ou perder muito tempo à procura dessa informação na internet, que muitas vezes nem sequer é fidedigna. Neste caso temos aqui um ser humano, se é algo um pouco alego, okay, a dissipar calor, e temos o monitor também a dissipar algum calor. E que tipo de resultados é que temos disponíveis? Por exemplo, o resultado de draft, que é corrente de ar. Ou seja, uma medição de corrente de ar que nos consegue dar uma boa ideia de conforto da pessoa se ela se encontrar naquela região ou não. Ou seja, qual é a temperatura, a diferença de temperatura naquela região relativamente à temperatura inicial da sala. Ou seja, podemos ver que debaixo do ar-condicionado o ar vai estar arrefecido cerca de 4 graus. Um bocadinho fresquinho ali por baixo. Na zona onde está ali o ser humano, a temperatura está mais ou menos 0 graus, diferença de temperatura. Okay? E se for fazer na sala, se for usar agora aqui o right plane, conseguimos ver então essa mesma variação no exterior e conseguimos ver então que realmente o ar-condicionado vai arrefecer muito o ar diretamente abaixo e depois na zona do chão. E isso pode ser patente também aqui neste gráfico de temperatura, em que temos a temperatura lá fora bem quente e a temperatura mais ou menos amena e ali um bocadinho mais frio, e aqui estamos a trabalhar com temperatura absoluta e não um diferencial. Okay? Agora isto é muito interessante, mas temos aqui a percentagem de pessoas que se sentiriam desconfortáveis naquela região do espaço. Okay? Este é um valor que é dado pelo módulo da HVAC, okay? Com base em dados estatísticos e com base em medições feitas. E neste caso o que acontece é que podemos ver que debaixo do ar-condicionado temos aqui uma zona em que 50% das pessoas se sentiriam desconfortáveis em manter-se muito tempo aqui debaixo, e ali na zona do computador a mesma coisa, estamos a ver aqui alguma influência da temperatura exterior aqui a aquecer a pessoa. Okay? E nesta zona 100% das pessoas se sentir-se-iam desconfortáveis, e nesta zona aqui 0% se sentir-se-iam desconfortáveis. E temos também o Predict Mean Vote, que diz respeito, também é um gráfico do mesmo tipo, e nós queremos manter este valor o mais perto de zero possível. Ou seja, nas zonas a verde as pessoas sentir-se-iam confortáveis, nas zonas a vermelho ou a azul as pessoas sentir-se-iam mais desconfortáveis, e podemos ver que aqui realmente nesta região existe aqui algum calor, alguma zona de desconforto em trabalhar muito perto da janela desta forma. Ok, neste caso estamos a trabalhar sem qualquer peço desculpa. Este era o caso mais completo. Estava aqui a fazer alguma confusão. Este é o caso mais completo em que estamos a trabalhar com radiação solar e as janelas estão a proteger alguma dessa radiação. Eu vou recapitular aqui um bocadinho, só as condições fronteiras. Eu estava a ler aqui e enganei-me. Neste caso, as condições fronteiras são o quê? A janela que estamos a considerar, neste caso, ela tem alguma capacidade absortiva de radiação. Okay? Não só isso, como
nas condições gerais do estudo, em que estamos a considerar radiação, estamos a considerar radiação solar como se estivéssemos em Boston no dia 26 de junho ao meio-dia. Okay? Ou seja, estamos a ter radiação solar entrar pela janela dentro. E podemos realmente ver a sua influência ali na temperatura. Posso ver ainda, por exemplo, que aqui na janela, junto à janela, vamos ter algum aumento da temperatura na superfície. Podemos ver aqui o efeito das travessas de madeira a protegerem aqui esta zona, mas vai haver realmente aqui algum aquecimento da geometria por causa da radiação. Vou então fazer o caso em que temos radiação solar, mas sem qualquer proteção, sem qualquer barreira à radiação. Ou seja, vamos considerar que estes vidros não têm qualquer tratamento térmico, não têm qualquer tratamento, e que nas suas condições fronteiras elas são completamente transparentes à radiação térmica e solar. Ou seja, deixam passar toda a radiação incidente. E se eu for ver a temperatura naquela superfície, podemos ver então que temos aqui um valor bastante elevado. Temos ali um valor bastante elevado naquela região, com uma temperatura máxima de 190 graus. Eu sei, é bastante excessiva, mas de facto é isso que está a acontecer ali, por causa dos vidros não terem qualquer tipo de proteção contra a radiação. Falando outra vez na insatisfação das pessoas, podemos ver então que nesta região a pessoa estaria submetida a um desconforto bastante grande e temos praticamente 100% das pessoas descontentes nesta zona. Não é? A mesma coisa com o predict mean vote. Podemos ver que nesta região realmente temos um valor acima de 3, que é um valor já bastante elevado. Ou seja, se com proteção à radiação já é desconfortável, sem essa proteção então diria que era praticamente impossível trabalhar ali. E este tipo de análise só é possível com o módulo da GAVAC, devido ao seu módulo de radiação avançada, que permite fazer este tipo de cálculos. No estudo normal, sem radiação solar, que seria feito pelo o estudo flow standard normal, podemos ver, por exemplo, que não existe grande influência da radiação sem radiação não existe grande diferença no estudo. Okay? Todas as pessoas se sentiriam confortáveis, mas isto seria basicamente como nós temos aqui uma parede e não uma janela a proteger da radiação exterior. Ou seja, não existe qualquer parâmetro, qualquer diferença nesta análise. Ou seja, o módulo da GAVAC muito útil para este tipo de casos. Avançando ainda, vou-vos mostrar, por exemplo, aqui como é que funcionaria a análise de um ventilador. Uma análise muito standard, e a ideia é tentar saber exatamente qual é que vai ser o comportamento deste ventilador para 1500 RPMs, 1000 RPMs, 1250 e aí por diante. Okay? Neste caso, temos então a região de rotação a menos 750 RPMs, condição fronteira ambiente em ambas as entradas e saídas, e deve saber qual é que vai ser o caudal gerado pelo ventilador. E uma vez feito o estudo, podemos ver então que para estas condições de trabalho vamos ter um caudal de meio metro cúbico por segundo gerado por este ventilador. Okay? E uma velocidade máxima gerada de 10 metros por segundo. Uma vez mais podemos ver então as secções, ver as velocidades no interior do ventilador e as trajetórias do fluido no interior do mesmo com a animação. Okay? E é possível ver então a forma como o fluido se vai movimentar no interior da geometria. Okay? Com base nisto, podemos dimensionar o ventilador
e ver exatamente, esqueci-me de ver aqui qual é que era a queda de pressão, peço desculpa, que neste caso não tenho aqui, mas posso usar aqui os meus Surface Parameters, neste caso da entrada, e posso ver qual é que é a pressão, mínima, máxima e média, e ver à saída e ver qual é que vai ser essa queda de pressão. Ou seja, mesmo que eu não tenha definido o objetivo de estudo, eu consigo, a posteriori, analisar todos esses valores e desta forma obter uma curva de carga para este ventilador. Okay? Como isto já se está a estender um bocadinho, vou só mostrar muito rapidamente outro estudo que tenho aqui, neste caso de eletrónica, para o módulo de eletrónica. E neste caso vai ser aqui este computador. Okay? O objetivo deste ficheiro é o quê? É saber qual a influência destes cortes na chapa superior na temperatura interna da eletrónica. Demora algum tempo a carregar. Temos três cortes. Temos aquele mais trabalhado, temos este standard e temos uma tampa completamente sólida. Peço desculpa, muita informação a carregar aqui. Não se perdeu nada. Então, voltando a carregar o ficheiro. Deixa eu ver como é que estamos aqui de... Muito bem. Voltando então aqui ao nosso estudo. Temos 4 tipos de tampas, começando com uma tampa standard e uma com um corte mais trabalhado e outra com um corte menos... uma com um corte mais standardizado. E a ideia aqui é saber exatamente qual é que vai ser a influência desta tampa no nosso estudo. No módulo de eletrónica, temos disponível então uma base de dados muito extensa de materiais. Temos aqui algumas ventoinhas criadas e se eu editar a definição da ventoinha, podemos ver exatamente essa mesma base de dados de ventoinhas. Ou seja, a ideia é que o engenheiro ou que o designer não tenha que se preocupar muito em procurar esta informação e sim aproveitar o que já cá está dentro do SolidWorks e também temos algumas condições fronteiras específicas para este tipo de análise, como por exemplo PCBs, radiadores termoelétricos, com alguns dados já criados. Okay? Temos também aqui componentes resistivos, condições contactos elétricas, uma vasta lista de colas térmicas de contacto, okay? Onde é possível, onde o designer só tem que escolher qual é que quer utilizar e com base nesta informação podemos ver então o que é que vai acontecer no nosso estudo. E surpreendentemente, eu faço-vos a pergunta, qual é que acham que é o design mais otimizado para este tipo de caixa? Se é realmente o corte mais trabalhado, o corte standard ou a tampa fechada? Eu vou-vos mostrar aqui alguns exercícios, alguns resultados. Okay? Podemos ver, por exemplo, a distribuição de temperaturas no interior da caixa. Estou aqui a carregar o estudo. Okay? Temos acesso então aqui à distribuição de temperaturas no interior do computador. Okay? Podemos ver ali uma temperatura máxima bastante elevada aqui nesta região. Podemos ver, por exemplo, as trajetórias e tentar analisar quais vão ser as zonas de fluxo mais paradas.
Deixa-me só esconder aqui esta parte da geometria. Podemos ver então aqui ver qual é que vai ser a temperatura, neste caso quer ver qual é que é a velocidade do fluido ali no interior. Okay, e animar. Podemos ver realmente aqui uma grande recirculação de ar nesta região. Temos aqui uma zona mais parada, mas também não há problema porque não temos muita eletrónica aqui a passar. E este é o caso em que temos realmente a tampa sólida e vê-se a entrar ar aqui nas laterais, a recircular muito ar ali em cima dos componentes. Podemos ver, por exemplo, qual é que vai ser a distribuição de temperatura em cima dos mesmos. E eu sei que eu não vos vou conseguir mostrar os outros resultados, mas eu vou fazer um comparativo dos mesmos. Só ver se existe, entretanto, aqui alguma pergunta enquanto ele carrega o estudo. Ok, está tudo em ordem. Aqui o gráfico está muito pesado. Ok, já está. Eu vou esconder aqui só o gráfico hoje. Podem ver também a distribuição de temperaturas na superfície da eletrónica. Então e agora, qual é que acham que é realmente o pior caso possível? Se é com a caixa rasgada, com o corte todo trabalhado, com o corte simples, ou então com a tampa completamente fechada. Ora bem, eu vou carregar aqui os resultados de todas as configurações do estudo. E finalmente do lead standard. Os resultados ainda são relativamente grandes. Foi uma análise feita com um detalhe bastante elevado. E, neste caso em particular, o que eu vou fazer vai ser exatamente comparar os resultados dos 3 estudos relativamente aos objetivos que eram exatamente as temperaturas máximas, mínimas, médias do ar e as temperaturas do PCB e dos vários componentes eletrónicos que lá estão inseridos. Então, neste momento, ele está a criar os resultados das 3 configurações. Alguns momentos parados. Está aqui a carregar muita informação neste momento na memória. Está a carregar agora os resultados do estudo sólido, em que a tampa está completamente tapada. E finalmente do último estudo com a tampa com os cortes trabalhados. E com estes dados todos carregados, posso então vir aceder aqui à tabela.
e muito rapidamente ter uma ideia dos valores entre cada estudo e, curiosamente, se eu fizer, por exemplo, uma comparação do estudo em que a tampa está completamente fechada relativamente aos outros, podemos ver que qualquer uma das situações em que a tampa está aberta na parte superior é desfavorável à eficiência de arrefecimento das ventoinhas. Ou seja, com base nesta informação conseguimos eliminar um passo de produção que seria o corte ou a remoção daquela parte, daquele material no topo da chapa. Okay? Temos ainda acesso aos gráficos, desenvolvimento do estudo daqueles parâmetros e podemos exportar todos estes dados para um ficheiro de Excel. Okay? Então, curiosamente, podemos ver que o caso mais favorável é então a tampa completamente fechada. Módulo de eletrónica com todos com as suas vantagens e componentes especializados para este tipo de análise. Do material que eu tinha para vos mostrar hoje, já vai bastante extenso, já vai cerca de 1h30 de apresentação. Vou voltar aqui só ao meu slide. Então, fazendo um resumo muito breve, a simulação de projeto é uma ferramenta que deve ser sempre usada nas fases iniciais de desenvolvimento, okay? Nunca numa fase já em que existe um protótipo físico. Não representa apenas garantir que o projeto não vai falhar, mas permite inovar, ou seja, nós, com base nas informações que obtemos com este tipo de análise, conseguimos, antes de ter uma fase de fabrico bem definida, mudar o rumo do desenvolvimento do produto, ou inclusive inviabilizar o mesmo, se assim for o caso, okay? No pior caso possível. A simulação de projeto é acessível a qualquer projetista engenheiro, ou seja, qualquer pessoa que trabalhe nesta área consegue facilmente trabalhar com este tipo de software, e no caso em particular do Flow Simulation é uma ferramenta muito completa de simulação de projeto e, como vocês viram, está muito bem adaptada a uma grande diversidade de desafios. Neste webinar de hoje não vai haver espaço para perguntas. Deixo-vos aqui os meus contactos diretos, se quiserem colocar alguma questão acerca, alguma questão mais pertinente, mais detalhada acerca deste tema. Qualquer informação tem disponíveis também os nossos canais de marketing. Tem o nosso site da Schedio, que sofreu uma grande alteração este ano, um grande trabalho por parte dos nossos colegas Rui Alexandre e Margarida Fernandes, página do Facebook da Schedio e também o canal YouTube da Schedio, onde este webinar vai estar disponível dentro de alguns dias ou algumas horas. Com isto despeço-me e até uma próxima.